E aí galera, beleza? Nessa aula aqui eu queria falar um pouco sobre a unidade de medida de áudio e sobre o nosso audiometer, né, ou medidor de áudio do Premiere Pro. Então, abrindo aqui o Premiere, eu modifiquei um pouco meu layout para colocar o audiometer aqui bem no meio, bem grandão, para a gente conseguir visualizar ele. E aí a unidade de medida de volume de áudio é o que a gente chama de decibéis, ok? Eu não vou aprofundar muito nesse termo ou na origem desse termo, porque é um tema bastante complexo, bastante profundo e que no fundo talvez não nos ajude tanto no processo de edição. O que vai nos ajudar mesmo é compreender o audiometer, por exemplo, né? Como essa referência visual de medição de áudio vai funcionar e vai nos auxiliar durante o nosso trabalho. Então, olhando aqui o Premiere, o audiometer ele funciona como uma unidade de medida que a gente chama de decibéis de pico real, né? dBTP no inglês, né? Que é decibéis true peak, que é uma unidade de medida de engenharia de áudio que serve para medir a modulação até um pico máximo. Só que o curioso dessa escala é que ela é uma escala inversa, uma escala negativa, ela vai de 0 a menos 60, por exemplo, aqui no padrão do Premiere. E se eu quiser modular um pouco mais, né, e além disso, eu posso clicar aqui e selecionar, por exemplo, até menos 20 ou até 96, por exemplo, ok? Mas por padrão, 60 decibéis de variação. Então, observando aqui o nosso audiometer, observe que lá no topo a gente tem o número 0 e ele vem em menos 3, menos 6, menos 9, menos 12 e assim por diante até menos 60, que é o que a gente considera como a ausência de som ou um som muito baixo, certo? Então eu vou dar play aqui no nosso material para você entender como ele vai marcar, né, o volume de áudio nesse audiometer. Aqui no nosso material a gente tem variações, a gente tem picos de áudio e cada variação de pico dessas a gente tem um volume diferente de áudio, certo? Então eu vou dar play aqui nesse material para vocês verem como ele vai marcar lá no nosso audiometer. Codec, por exemplo, quando a gente pensa na taxa de compressão desses arquivos, quando a gente pensa na ciência de cor. Tá vendo que ele está marcando aqui aproximadamente no nosso medidor, ó, quando a gente pensa na taxa de menos compressão 12, desses arquivos, menos 12, menos 3. Quando a gente pensa na ciência de cor desses arquivos. Mas em média ele marca aqui em torno de menos 6, entre menos 3 nos picos, né, e menos 12, ok? E o que acontece quando esse áudio atinge o pico máximo, né, que é o 0? Quando ele atinge, eu vou até aumentar o volume de som aqui desse arquivo de vídeo que a gente está na timeline. Vou apertar a tecla G e vou setar um ganho aqui de 10 decibéis, ok? Pum. Tá vendo que todos os picos de frequência aqui da nossa waveform, eles aumentaram. Então quando eu der play, ó, pressão desses arquivos, quando a gente pensa, a nossa escala de medida, ela atinge o pico máximo, que é de 0. E o que o 0 dessa escala quer dizer? Quer dizer que é o volume máximo que você consegue reproduzir o som sem distorção, sem perda, sem chiado. A partir desse ponto, o som começa a distorcer. Ele não vai se reproduzir muito bem, ok? Então, de novo, vou dar play. Na ciência de cor desses arquivos. E tudo isso, e ele marcou lá em cima, estourado. Quando você dá play no seu áudio, você tem algum pico que está estourando, ele vai ficar registrado aqui em cima com essa marquinha vermelha no seu audiometer, significando que algum dos picos estourou em algum momento. Não necessariamente todos estão estourando, mas algum dos picos estourou, certo? Ó, o volume do silêncio ele ficou muito mais alto porque eu adicionei um ganho nesse arquivo de vídeo. O silêncio está muito alto, certo? Então, apertar a tecla G, menos 10 para voltar ao padrão original, ok? E aí o silêncio fica um pouco mais atenuado, certo? E as falas? Tudo isso vai influenciar no desempenho que esse arquivo vai ter, modulando ali aproximadamente entre menos 3 e menos 12. O importante é, o seu som ele não pode ultrapassar ou chegar em 0. É sempre essencial que você mantenha os seus picos de áudio um pouco abaixo do 0, menos 1 decibéis, menos 2 decibéis, ok? E aí você vai ter segurança de que o seu som não estourou. Mas existem casos em que o som já vem estourado da gravação, porque a pessoa gravou com um microfone, com um gravador muito sensível, um áudio que era muito alto e o gravador não tinha um recurso, por exemplo, de limitador de volume
ou algum filtro que fizesse com que essa modulação não ultrapassasse os limites, né? Então o áudio ele já vem chiado, já vem estourado. Quando você dá play, você meio que não tem o que fazer, porque ele foi registrado, estourado, com distorção. E aí esse registro ele vai ficar com distorção basicamente até o fim, porque você não tem como recuperar ele. A não ser que seja uma gravação com bitrate muito alto e um bit depth muito alto também. Aí você vai ter como trabalhar um pouco mais algumas variações de volume, além do que a gente considera como limite. Mas para o áudio geral, para o áudio comum que a gente trabalha, improvável que a gente consiga recuperar um áudio nesse caso. Então, mais uma vez, vou dar o play aqui. E tudo isso vai influenciar no desempenho que esse arquivo vai ter rodando em diferentes dispositivos. E aí, o nosso audiometer vai modulando diferentes valores em decibéis para cada variação sonora que a gente tem. Então, esse é um panorama bem geral assim sobre como o volume de áudio funciona, né? Como ele é medido e como o nosso audiometer funciona. Então, se você tem que organizar uma timeline onde a voz se sobressai e a trilha sonora fica de fundo, você tem que regular o volume da trilha sonora, o volume da voz, por exemplo, para a voz não estourar, para a trilha não estourar, para a voz ficar no volume correto, a trilha ficar no volume que dê para ouvir a voz o suficiente, né, em primeiro plano, e a trilha sonora somente no fundo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, especificamente em aulas mais práticas que vão envolver a edição completa mais a trilha sonora para a gente finalizar sobre esse tópico de volume de áudio, ok? Até a próxima aula. Valeu!